Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de irmos para o relato de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe seu like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações, na opção Todas. E assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Primeiro relato vem do grupo CTL Contos de Terror e Lenda do Facebook. Foi postado por Medusa. Nome do relato: A Ajuda. Roberto já estava enjoado de procurar centros de macumba, a fim de resolver os reverses da vida. Um dos que mais o aborreciam era o seu colega de trabalho, o Cunha. O Cunha era melhor em tudo no escritório e estava a competir com ele por aquela promoção. Só andava alinhado e era o queridinho de todos, também do chefe, que vivia o elogiando, pois era muito prestativo, além de popular. E a esposa? A esposa do Cunha era uma, com todo respeito, gostosa, sempre bem arrumada e cheirosa. Aquilo não poderia continuar. Aquela promoção teria que ser dele. Cunha tinha que aprender uma lição e parar de ser o bam. Recorreu ao pai de santo da casa que frequentava. Disse que queria dar uma lição em alguém. O pai de santo se recusou a ajudá-lo, dizendo que não trabalhava daquela forma, e sim com caridade. Ele, muito descontente, xingou o homem e disse que nunca mais pisaria naquela espelunca. Pois, onde já se viu um pai de santo negar socorro a um filho? Ele, então, recorreu a várias outras casas, gastava os tubos com trabalhos e nada de Cunha sofrer sequer um arranhão. Um dia, durante o seu trabalho, puto da vida por ter sido mandado para fazer um serviço na rua, parênteses, lógico que tinha que ser ele, o Cunha ficou lá com o rabo na cadeira, curtindo o ar-condicionado do setor, fecha os parênteses. Tomava um cafezinho num bar e se aproximou dele, um velho maltrapilho e sujo, e lhe pediu uns trocados para tomar um café. Roberto rispidamente mandou o velho sair de perto. O velho disse: "Você está perturbado, não é? Eu posso te ajudar. Procura o Pai Zulu, fica no interior do estado, perto do cemitério da cidade. Não tem erro. Diz ao pai Zulu que quer falar com o pai Tabatinga. Ele vai te ajudar." Dizia isso com aquela boca cheia de espaços e poucos dentes podres que lhe restavam. Roberto não tinha nada a perder. Sentiu que desta vez tudo daria certo. Iria ter a sua promoção e ainda veria o perfeitinho do Cunha na merda. Então, lá foi o Roberto ao encontro do pai Zulu. Viajou horas de carro, mas dessa vez estava com fé. Tudo daria certo. Chegou ao centro de macumba, digamos assim, e foi ter com o pai de santo. Numa sala cheia de imagens, símbolos e velas, e com um cheiro forte de defumador, estava um senhor de branco, cheio de guias, junto a outros frequentadores do local, que conversavam.
Roberto foi direto ao assunto e disse: eu vim procurar o tal pai Tabatinga. Então o silêncio se fez presente. Silêncio sepulcral. Todos se entreolharam, espantados. Pai Zulu mandou que todos saíssem e disse a Roberto: o que você disse, meu filho? Roberto respondeu: é isso que o senhor ouviu. Quero falar com o pai Taba. Pai Zulu então falou rispidamente, interrompendo: não pronuncie esse nome aqui na minha casa. Você não sabe o que está pedindo e nem com quem você está mexendo. Vai embora. Esqueça que um dia ouviu esse nome. Roberto então insistiu e disse que precisava muito de ajuda, mas não disse o problema que enfrentava. Disse que pagaria o que fosse, que daria seu carro e uma casa de praia que tinha, se fiando o último salário que receberia quando fosse promovido. Pai Zulu, então, interessado e tentado pelo que ganharia, deu a Roberto a relação dos ingredientes para o ritual. Muitos animais, cabra, novilhos, galinhas e muita cachaças e charutos. Marcaram então o dia de encontrar-se para realizar o trabalho, já que todo o material já havia sido providenciado. Pai Zulu e os filhos de santo mais próximos, experientes e de sua total confiança, foram então para uma estrada deserta que se cruzava numa clareira, uma encruzilhada. A lua estava cheia. Ali os filhos de santo estenderam uma toalha preta no chão. Deitaram um grande machado muito afiado sobre a mesma. Amarraram os animais, cachaça, muita cachaça. Enfim, montaram um cenário para aguardar o tal pai Tabatinga. Então começaram a tocar os atabaques e a entoar os cânticos chamando a tal entidade. O pai Zulu se concentrava. Roberto assistia a tudo, nervoso e ansioso. De repente, o pai Zulu estremeceu, tombou para trás e começou a se contorcer no chão. Sua coluna e mãos se dobravam em ângulos humanamente impossíveis. Enquanto se contorcia, emitia grunhidos e gemidos guturais. Babava enquanto os atabaques tocavam freneticamente. Num salto, a entidade levantou-se, curvando como um velho corcunda. Já não era o pai Zulu, e sim a entidade, o pai Tabatinga. O semblante era totalmente diferente do semblante do pai Zulu. Roberto olhava sem acreditar para aquele ser todo torto e cambaleante que gemia e babava na sua frente e jurava que o mesmo estava fumegando. Sim, saía fumaça do seu corpo. Roberto gaguejou e disse boa noite à tal entidade que o encarava e bufava, cheio de ódio. Sentia o ódio no seu olhar. O pai Tabatinga então gritou: cala a boca, seu filho da Sunsê me chamou nesse mundo de merda porque é invejoso. Sunsê tem um problema. Sunsê que quer pai Tabatinga faça o mal. Sunsê não quer ajuda. Pai Tabatinga vai ensinar uma lição e a meu cavalo também. Aquele fio da tuta
interessado em Sunseis, tudo que me chamou também. A entidade, bufando de raiva, cambaleando, empunhou o machado que estava no chão e distribuiu machadadas para todo lado. Em movimentos rápidos, cabeças dos filhos de santos participantes do tal ritual rolavam. Ninguém dali conseguia correr, uma força os prendia. Roberto, perplexo, observava aquilo. Entre uma machadada e outra, Pai Tabatinga mordia os bichos que ali estavam, galinhas e bodes, e comia suas carnes, e bebia seu sangue. Bebia também a cachaça, direto no gargalo, em meio a gargalhadas. E seguiu-se aquela cena horrenda, entre gritos e gargalhadas de Pai Tabatinga. Na manhã seguinte foi encontrada por um habitante local aquela cena dantesca. Imediatamente foi chamado a polícia. Parte da estrada encontrava-se toda ensanguentada, cheia de bichos mortos e carcomidos, além de diversos corpos sem cabeças e membros decepados. Pai Zulu, encolhido num canto, totalmente sem juízo e ensanguentado, fazia movimentos negativos com a cabeça, dizendo: foi ele, foi o Pai Tabatinga. O mesmo foi internado num hospital psiquiátrico, totalmente louco e surtado. Roberto foi preso e acusado de assassinato e participação na chacina com magia negra. Inexplicavelmente, somente as suas impressões digitais estavam naquele machado. Ele não sairia tão cedo da cadeia. Quem acreditaria em sua versão? E o Cunha? O Cunha, que ele tanto invejava, conseguiu a sua tão sonhada promoção. Relatado por Silvia Restani. A inveja, o ciúme é má conselheira. Às vezes a pessoa acha que ela está certa, coberta de razão, mas às vezes é só a inveja tomando conta, e a inveja pode cegar e trazer consequências. Deixe as suas opiniões nos comentários desse vídeo, lembrando de comentar com respeito. E agora vamos prosseguir para o próximo relato, também do grupo CTL, Contos de Terror e Lendas. Bora lá? Olá, amantes do terror! Me chamo Janaína. Vou compartilhar algo que aconteceu com a minha família. Anos atrás decidimos passar as férias na serra. E para isso meu pai alugou uma pequena e antiga casa por 2 semanas. No térreo, a casa possuía sala, banheiro e cozinha. Os quartos eram no andar superior e havia ainda um porão que era usado apenas como depósito, com um sofá, armários e outras coisas sem importância. O primeiro dia passou de forma tranquila. Passeamos pela cidade, voltamos à tarde e fizemos um delicioso fundi. Comemos e fomos todos dormir esgotados. Na segunda noite fomos acordados por um grito terrível vindo do quarto de minha irmã.
Quando meu pai chegou lá em seu quarto, encontrou ela sentada na cama, gritando e chorando muito. Meu pai se sentou ao seu lado, a abraçou e perguntou o que havia ocorrido. Ela contou que tinha acordado sentindo um cheiro horrível e, quando ela abriu os olhos, disse ter visto o quarto encharcado de sangue. As paredes possuíam marcas de mãos e pés. O líquido vermelho escorria pelas paredes. Mas meu pai e todos nós imaginávamos que fosse apenas um pesadelo. Porém, minha irmã se recusou a dormir lá novamente. E então ela foi dormir com os nossos pais. Em outro dia, minha mãe estava fazendo o almoço, enquanto o meu pai estava fora, e nós explorávamos o porão, examinando cada coisa velha que achávamos por lá, até que ouvimos um estalo e a luz apagou, nos deixando na escuridão. Apesar de ser dia, o lugar ficava quase todo escuro, apenas com uma claridade que vinha do andar superior, nos permitindo ver as paredes. Nós começamos a ficar com medo, pois aquele porão era assustador, e ficamos paralisadas, e de repente um mau cheiro tomou conta do lugar, me fazendo sentir náuseas. Era como se fosse carne podre, como se houvesse algum animal morto por ali. Quando do nada um barulho veio de um canto. Parecia que algo se arrastava pelo chão. Minha irmã e eu gritamos e saímos correndo em direção da porta. Subimos a escada e lá embaixo podíamos ouvir algo como se tivesse arranhando o chão, e o cheiro de podridão aumentava e a porta não queria abrir. Nós batíamos na porta e gritávamos sem parar, até que minha mãe abriu com cara de assustada. Contamos o que havia acontecido, mas ela não acreditou. Disse que estávamos impressionadas pelo lugar e que desceria para substituir a lâmpada que provavelmente estaria queimada. Apreensivas, ficamos no topo da escada, enquanto ela descia para o porão com a lâmpada e uma lanterna nas mãos. O tempo que ela ficou lá embaixo parecia uma eternidade. Quando ela subiu da escuridão, subindo os degraus correndo, e fechou a porta do porão, e sentou-se em uma cadeira. Seu rosto estava branco e seus olhos arregalados de medo. Ela nos proibiu de descer lá novamente. Em seguida, pegou o telefone e ligou para o nosso pai. Nós ouvimos ela falando que havia visto um homem no porão. Enquanto esperávamos o nosso pai, olhávamos assustadas para a porta que ia para o porão, receosas que a qualquer momento alguma coisa saísse de lá. Quando meu pai chegou, nossa mãe disse que quando estava rosqueando a lâmpada no bocal, começou a sentir um cheiro horrível que havíamos descrito para ela. Quase em seguida, passou a ouvir um barulho estranho. Então, ela apontou a lanterna por todos os cantos, até
até que avistou entre os móveis velhos um homem agachado. Suas roupas estavam rasgadas, seus cabelos eram compridos e desgrenhados, seu rosto estava todo distorcido, como se estivesse com uma expressão de ódio. Assim que a luz da lanterna apagou em seu rosto, minha mãe viu seus olhos vermelhos. E então ele fez um movimento para o lado, desaparecendo por entre as coisas. Naquele instante, ela deixou a lanterna cair de sua mão e saiu correndo. Nosso pai desceu para olhar, mas não encontrou nada e isolou aquela porta por conta da minha mãe. Depois disso, tivemos que ficar mais aquela noite na casa, mas dormimos todos juntos no quarto de nossos pais e com a porta bem trancada. Nossas férias acabaram e voltamos no dia seguinte. Realmente são corajosos. Eu teria ido embora na mesma hora, não iria pagar para ver. E vocês, meus aterrorizados, o que fariam nessa situação? Deixem nos comentários. Agora vamos para um relato curtinho de uma inscrita que não quis se identificar. Os nomes usados serão fictícios. Olá, Angel. Olá a todos os aterrorizados. A história que eu vou contar aqui não aconteceu comigo. Aconteceu com uma prima. E hoje ela tem medo de sair de casa depois que o sol se põe. Tudo aconteceu no Réveillon do ano de 1999 para o ano 2000. Na época morávamos numa cidade pequena e toda virada de ano era uma festa muito cheia de pompas, banho de champanhe, muito rojão, enfim. Eu e minha prima descemos para a praça da cidade para esperar o novo ano chegar. Lá uns amigos nos cercaram na hora que deu as 12 badaladas do relógio da igreja e nos deram um banho de champanhe. E aí lá ficamos dançando muito, na época era a música do El Chan, dançando. Minha prima queria ir embora, pois a roupa dela estava grudando muito devido a champanhe. Mas eu não estava nem aí, eu queria dançar mais e mais. Visto que morávamos nas casinhas populares, sabe? Lá era chamado de Nosso Teto, um programa do governo, e ficava na saída da cidade. Ela não levaria nem meia hora para chegar sozinha. E, enfim, não tinha perigo. A gente acostumava andar muito à noite lá. Era realmente muito calmo. Agora, daqui para frente, vou relatar o que eu vi da minha prima quando cheguei em casa de madrugada aquela noite. Quando cheguei em casa, minha prima babava, estava toda suja de barro, toda arranhada, com cortes nas pernas, mordidas de cachorro nas costas e cachorro de porte grande. E ela gritava, gritava e chorava sem parar. Minha mãe não sabia o que fazer para acalmá-la, visto que os pais dela tinham viajado para a praia e ela tinha ficado com a gente, pois ela adorava a cidade do interior, adorava onde morávamos e nós duas éramos como irmã.
Eu vendo o desespero dela, toda enfaixada que minha mãe já tinha feito os primeiros curativos, a abracei tentando acalmá-la, pois ela não parava de falar coisas desconexas. Aí ela respirou e começou a me falar que logo que ela saiu de lá, ela vinha, né, dançando, curtindo sozinha e entrou na rua principal e até uma altura depois virou para seguir para onde morávamos. Tinha uns 2 postes ou 3 com as lâmpadas queimadas e vários terrenos, né, baldios, que fala vazios, que não tinham casas, e visto que tinha blocos de plantação de eucaliptos esporadicamente beirando a cidade. E ela, despreocupada, pois, como eu disse, já estávamos acostumadas a andar sempre de madrugada quando acabava o baile. Nunca acontecia coisas erradas, e aquela era uma noite de Réveillon. Tinha chegado o ano 2000, gente. Então ela estava despreocupada, cantarolando as músicas do El Chan e seguindo em direção de casa. Quando do nada ela sentiu um baque nas costas que a jogou longe e ela caiu, se esfregando assim o peito e o rosto no chão. Quando ela se virou para ver o que tinha batido nela, ela viu um lobisomem. E pela descrição dela, olha, era um lobisomem, Angel, não tem outra explicação. Ela disse que viu um ser do tamanho de um homem, de porte grande, muito forte, e com os pelos ralos no corpo, como se fosse um cão sarnento mesmo. O bicho cheirava a amônia, um cheiro muito forte de amônia. Os olhos brilhavam como olhos de gato quando bate a luz o farol de um carro e refletia o brilho dos olhos daquele bicho olhando para ela. O corpo era de um homem forte, peludo. Ele tinha garras enormes, dentes, caninos, fedidos, cheio de tártaros, nojentos. E ele babava muito. E tinha um hálito podre, pois ele subia em cima dela, urrava, grunhia, fungava. Ele prendeu os braços e se divertia, unhando ela de leve. Ela estava toda arranhada. Rasgou o vestidinho dela que estava todo molhado de champanhe. Ele abusou sexualmente da minha prima, que nunca tinha tido relações com homens nenhum, nunca tinha conhecido um homem na vida. Diz que ele abusava dela de todas as formas que possíveis e imagináveis. Muito pior do que a gente via escondido de nossos pais no cine privê. Pela descrição dela, ela foi totalmente sodomizada, torturada por aquele ser que todos dizem ser bestial. Mas, segundo minha prima, aquele ser estava se divertindo, estava consciente. Depois de muitos abusos, ele a virou de bruços e cravou os dentes nas suas costas, rasgando as costas de minha prima. Depois, ele deixava ela correr. Ele corria atrás, derrubava ela, que já estava toda rasgada. As pernas dela escorria sangue e resíduos daquele monstro. Resíduos sexuais, se vocês me entendem. Desculpa, Angel, eu estou tentando deixar o mais leve possível, pois quando a minha prima me contou para minha mãe, para o meu pai pegou uma cartucheira e caçou o bicho o resto da noite, mas não encontrou. Voltando, a minha prima foi abusada, judiada,
torturada, sodomizada. E segundo ela, o bicho soltava ela, deixava ela correr um pouco e corria atrás, a derrubava e começava as torturas novamente, aunhando, mordendo. Resumo, ela chegou destruída em casa, desgrenhada, machucada, toda suja de terra, grudada nos cabelos. Minha mãe levou mais de horas para lavá-la. Angel, é muito estranho essa história, por isso quero ficar no anonimato. Já se passaram 22 anos. Minha prima não sai de casa sozinha, não namora, não tem amigos homens. Eu e minha mãe e meu pai são as únicas pessoas que ela fica, digamos que, normal. Essa besta, esse demônio, ele destruiu a vida da minha prima, que era uma menina doce, meiga. Era considerada a menina mais bonita da cidade. E hoje em dia, dá até dó de olhar para ela. Eu gostaria muito que esse ser pagasse todo o mal que ele fez. Angel, sei que você conta muitos relatos de lobisomens que não são tão maus, que não fazem essas atrocidades. Como você diz, eu acho que é o ser humano, se é que eu posso chamar o ser que se transforma nesse monstro de humano. Ele deve ser um abusador, um bandido, um psicopata. Espero que ele pague, Angel, que ele pague o que fez. Detalhe, minha mãe levou a minha prima no hospital da cidade. Foi constatado o abuso. Mas eles acham que foi um homem e ela imaginou toda essa cena. Talvez por ter bebido, até cogitaram ela ter usado droga. Mas ninguém merece perder a mocidade assim, ter o primeiro relacionamento assim. Desculpe-me, Angel, pelo desabafo, mas eu gostaria de ver esse monstro pagar. Beijos, Angel. Beijos a todos os aterrorizados. Peço desculpa pelo desabafo, pois, como você diz, estou sendo repetitiva, eu sei. Se o ser humano que vira esse demônio for bom, não vai fazer maldades. Mas eu tenho certeza que o ser que se transforma nesse lobisomem em particular, que destruiu a minha prima, deve ser a pior pessoa do universo e que ele pague tudo o que ele fez para minha prima. Tchau, Angel. Obrigado por contar minha história. Meus aterrorizados, eu reforço aqui. Nem toda experiência com o sobrenatural é uma experiência boa de se lembrar. Eu não gosto nem de imaginar o que essa pobre menina passou. Deixem suas opiniões nos comentários, mas comentem com respeito, por favor. Bom, se você está aqui no canal pela primeira vez, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, vem fazer parte da minha família, do meu clã, da minha alcateia. E não saia desse vídeo sem deixar o gostei, sem compartilhar, tá bom? Vocês estarão ajudando muito o canal. Se você quiser ajudar o canal monetariamente, você pode estar usando super chat, super stickers de valeu e também o Pix do canal. A chave do mesmo é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Lembrando que se você tem um caso, uma história, um relato, um conto, uma experiência com o sobrenatural, você pode estar enviando para o e-mail do canal para que eu possa estar compartilhando com todos que por aqui passarem. Lembrando também que, se assim como a nossa inscrita você não quiser se expor,
e nem expor os demais envolvidos no relato, eu garanto o seu anonimato. Sua integridade moral é muito importante para mim, muito mesmo, tá? Então pode confiar. O e-mail do canal é luzsonjavermelha@gmail.com e estará anexado na descrição do vídeo. Bom, meus amores, vocês podem também estar visitando as playlists do canal, tem muito vídeo lá. Na descrição do vídeo também tem muita coisa legal. Se vocês quiserem também podem estar prestigiando os outros canais da Angel. Tem o Viajando no Tempo, tem o canal de cortes e o canal da Angelzinha. Vai ser uma honra ter vocês visitando, participando, fazendo parte dos outros canais também e me sigam nas outras redes sociais. Meus amores, agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos e páginas, vlogs do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho, mas principalmente eu quero agradecer a vocês, meus amores, meus inscritos, meus aterrorizados. Sem vocês não teria canal, não teria Angel Black e esse sonho maravilhoso de ter esse canal não estaria se tornando essa linda realidade. Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Vocês moram aqui dentro e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados. Tenham bons sonhos. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!